Eu tô fazendo esse vídeo para confessar para você que eu tô com muita vergonha e arrependida de ter feito o vídeo que eu falei sobre os homens egípcios, do casamento, né, do homem egípcio com a mulher estrangeira, e de ter falado tudo que eu falei, porque eu não devia ter falado, mulher. Eu achei um vídeo, não é um vídeo no YouTube, não. O vídeo! E você tá falando assim, nossa, Sussu é uma atriz, tava quase chorando. Não, gente, eu tô com rinite super atacada, eu tô com o zóio aqui de melado, de Pequena Sereia. Deixa eu explicar, contextualizar. Cheguei da academia, fui comer. Quando a gente vai comer, pelo menos eu, arrumar a casa, comer, fazer alguma coisa que eu tenho que ficar parada, eu ligo o YouTube, porque sim, eu sou consumidora de YouTube. Aí ligo o YouTube e de repente eu vejo um canal de um bofe egípcio na minha frente, escrito assim no vídeo, em inglês, tá? Porque o homem egípcio casa com a mulher gringa, com a mulher estrangeira. Eu falei, gente, por quê? Vou ver, né? É um cara egípcio, aí é a visão de um homem. Eu, cliquei, tac, aqui, tô aqui com ele na minha frente aqui. E aí eu me deparei com um vídeo incrível. O canal chama Karim El Sayed. Ele, até onde eu entendi pelo vídeo, eu ainda não maratonei o canal dele, mas por esse vídeo aqui, dá a entender que ele é casado com uma estrangeira. E aí ele entrevista os caras na rua, porque são várias histórias babadeiras. Eu poderia fazer 300 vídeos só baseados nesse vídeo. Mas não, eu vou fazer um vídeo só e botar todas as fofocas dentro, porque aí é muita sacanagem, né? Gente, eu tô chocada porque eu tô feliz de ter visto isso, sabe? Os homens falando, os homens, não são as mulheres, são os homens. Deixa eu contar pra vocês aqui o contexto do negócio e depois eu vou mostrar uns trechos desse vídeo. Primeiramente, ele sai entrevistando os caras na rua. Por que em Hardá? Porque Hardá é famoso que a mulherada gringa, quando elas querem, principalmente as tiazona, tá? Quando elas querem catar marido, elas vão pra Hardá, Hurghada, que vocês chamam no Brasil, Hurghada. Acho que é Hurghada. Aqui no Egito a gente chama de Hardá. E aí elas vão pra Hurghada porque lá os bofes egípcios, eles estão procurando tiazona pra casar. Tiazona que eu digo, gente, por quê? Porque eles casam com mulher de 80 anos, 60 anos. E assim, os caras que casam é menino que tem 25, 28, no máximo explodindo 30 anos. Ai, Soraya, você tá sendo... Eu esqueci a palavra bonita. Etiarista? Que eu tô sendo preconceituosa com o velho. Não é não, gente. Porque 60 anos nem é ser velho. Mas a gente tem que entender que uma mulher de 50 com um moleque de 25 não faz sentido, gente. Não dá. Olha só o vídeo, né? Aí aqui ele já começa dizendo o quê? Que não dá pra falar de casamentos entre egípcios e gringas sem vir a Hardá, né, Hurghada. Aí ele vai falando, ele vai falando que aqui começa os relacionamentos de casamento, né, entre os egípcios e as gringas. E aí ele explica que para as russas, o Hardá, ele é um paraíso na terra, porque é fácil de arrumar homem. Gente, me parece, eu não sei, tá? Supostamente que na Rússia é meio difícil de arrumar homem decente. Isso eu escuto muito das meninas que moram aqui. De todas as russas que eu já conheci, a única que fala bem do homem russo é uma menina só, uma bailarina. Ela fala que ela quer casar com russo, porque russo é lindo, é maravilhoso, e ela quer que os filhos dela tenham a genética dela, pareçam com ela. Ela é uma menina... meio assim, aliás, gente, bom, enfim, no canal não é sobre isso, mas ela é meio estranha, sabe? Ela fala uns negócios assim que eu fico meio, sabe? Ela é loira, branca, do olho azul, então eu já fico até meio assustada. Eu não tenho amizade com ela, não é minha amiga, mas ela fala isso, ela é a única, porque as outras falam, não, o homem egípcio é mais carinhoso, não sei o quê. Inclusive tem uma que foi pro Brasil, que ela ficou louca com os homens brasileiros. E a gente não dá valor, né? Aquele ali falou assim que o casamento com uma gringa sempre vai dar errado, que 10% no máximo dos casamentos de egípcios com gringa vai dar certo. Aí ele vai... Esse daqui já está falando que de 100 casamentos entre gringas e egípcios, só 5% dão certo.
Esse daqui ele se ferrou, gente. Ele ficou até com uma condição mental devido ao que aconteceu. Então eu vou contar pra vocês, mas primeiro eu vou contar cada um, mas eu quero apresentar os personagens. Então esse daqui é o Muhammad, que mora em Londres. Ele mora há 11 anos em Londres. E tomou uma cenoura da mulher dele. Peraí, deixa eu contar a história dele enquanto ele tá aqui, antes de passar pra frente. Ai, estou ansiosa, tenho que me cuidar. Gente, foi assim. Ele conheceu a esposa dele, inglesa, no Egito. E aí eles se conhecendo, ficaram felizes juntos. Aí ela, né, começo, né, gente, de namoro, os dois felizes decidiram ir embora para Londres. Ela falou, vamos embora porque eu não tô me acostumando com o Egito. E aí, isso nas palavras dele, claro que a gente não tem como julgar, porque a gente não tá ouvindo ela falar. E o homem, né, a gente sabe que o homem, ele sempre se faz de vítima e bota a culpa na mulher, enfim. Mas vamos para a história ficar melhor, vamos acreditar nele aqui, tá? Porque ele é convincente, eu fiquei com dó dele, tá? Se você fala inglês, clica no link aqui da descrição, assista o vídeo e depois me diga aqui nos comentários o que você achou dos bofs desse vídeo. Eu fiquei com dó de todos, menos de um lá, mas enfim, mas assim, todos, inclusive o que tá com o filhinho ainda, vocês vão ver. E ele casou com ela, foi para Inglaterra. Quando eles chegaram na Inglaterra, ela decidiu que ela já estava islâmica, que ela era uma mulher islâmica, e aí ela botou lenço. Isso eu já falei pra vocês, gente, a mulher gringa. Claro que eu sempre falo das brasileiras, porque a experiência que eu tive no Brasil com as muçulmanas brasileiras, a minha experiência não foi boa. Ah, Sossô, mas você falou uma vez que você é muçulmana. Gente, mas, entendeu? Eu gosto da filosofia muçulmana, então eu já nem falo mais que eu sou muçulmana, porque não sigo completamente, então não interessa o que eu sou. Vocês estão vendo, eu tô com a impressão que meu cabelo tá saindo fiapo. Enfim. O que eu sou aqui, é o que vocês conhecem. Eu sou muçulmana, não sou, não vai fazer diferença pra você. Mas as meninas que eu conheci no Brasil, elas, por exemplo, me conheciam na mesquita. E aí elas achavam que eu era árabe, porque sempre os meus amigos e amigas, todos eram árabes, eram libaneses, eram sírios. E aí eu ficava ali com o pessoal, arranhando um pouquinho do meu árabe, e aí as brasileiras vinham já com o lenço fechado, só dava pra ver a boca, o nariz e o olhinho, e tentava se aproximar de mim, achando que eu era libanesa. E aí, quando elas percebiam que eu era brasileira, elas já ficavam meio assim, tipo assim, ah, ela é brasileira? Ai, não, como se eu fosse a... Não quero falar a palavra, eu esqueci o nome da mulher da Bíblia lá, que fez as coisas tudo errado. Mas elas já me julgavam, entendeu? E depois, quando elas descobriram que eu era bailarina, aí eu escalava lá pro topo do pecado, assim, sabe? Então, nunca entendi elas. E aqui, pelo que ele conta, foi meio que a experiência dele com a mulher dele. Por que aconteceu? Contextualizei você aqui. Ela veio e virou uma muçulmana fervorosa. Botou lenço, começou a seguir ali na Serota Mustaqim, o caminho reto do islamismo. E ele ficou assustado, porque ele fala que eu gostei, claro que eu gostei, porque a minha mulher virou muçulmana, mas eu fiquei com medo, porque eu não queria estar fazendo alguma força na cabeça dela, alguma pressão para ela mudar, porque aí ela não estaria se tornando muçulmana por Deus, mas sim, né, pela religião, mas por minha causa. Basicamente isso que ele disse. E aí ele falou que ela foi, nos primeiros 4 anos de casamento, foi incrível, que assim, tinha os problemas, né, aquelas brigas de casal que são normais em qualquer relacionamento, qualquer pessoa que vive junto com a outra. Mas quando o primeiro filho deles nasceu, o negócio deu uma escalada, assim, que aí virou umas brigas, assim, sem limites. E ela começou a ficar esquisita, e aí começou o calvário desse coitado deste moço aqui. Bom, no final das contas, o Muhammad, lá o rapaz de Londres, ele começa a ter muita briga com a mulher dele, faz um monte de problema, ela faz um monte de problema pra cabeça dele, aí eles se separam. Quando eles se separam, ela vai e pega os filhos para ela, né? Obviamente, ela chama a família, não sei o quê, e pega os filhos para ela, e tudo bem. Aí ele vai trabalhar, continua a vida dele, e tem os dias que ele vai ver os filhos dele. Até que ela começa a criar situações que proíbem ele de ver o filho.
E ela começa a fazer situações, tipo, o menino chega, fala pros outros que não quer, que o pai bateu, que o pai não sei o quê. E ele não fez isso. Ele fala que ele nunca bateu nos filhos, nunca fez nada disso. Até que o mais velho vira e não fala que não quer mais ver o pai. Não quer saber, não gosta de chamar Muhammad, porque o primeiro filho dele chama Muhammad. Aí ele manda trocar, o filho quer trocar o nome para Joey, mas na Inglaterra não pode trocar. Então eles dão um apelido, né, que é um nickname, um apelido para poder ele se apresentar na frente das pessoas, mas no documento é Muhammad. O menino, o filho mais velho do Muhammad, não gosta. E aí ele começa a perceber que o pequenininho vem ainda, mas o pequenininho tá, sabe, ele fala, o papai, o daddy, que aí a mulher dele, né, casa com outro cara. E aí fala, o daddy, aí ele fala, daddy, eu sou o seu daddy. Ele fala, não, você é o Baba Muhammad, o marido da minha mãe é o daddy. Até que a mulher cria uma situação que o segundo marido dela, né, o cara que ela tá casado no momento, vai e fecha o Muhammad no mercadinho, vai lá e dá uma intimada nele. E cria situações para eles dois brigarem. Começa a falar um monte de coisa, xingar, leva o Muhammad para fora, isso com as câmeras, né, ali do mercadinho filmando. E tentando fazer o Muhammad se descontrolar para poder o Muhammad perder a razão. Porque o Muhammad, ele é estrangeiro, não esqueçam. E aqui o cara é inglês e a esposa é inglesa, e eles estão na Inglaterra. Então aqui o problema, vocês sabem, sempre o país vai proteger os seus. Então o cara faz de tudo pro Muhammad brigar e entrar na porrada e perder todos os direitos dele. Mas aí ele não faz, só que o cara começa e parte pra cima dele, só que aí o Muhammad tem uma crise de nervos e cai no chão, todo arrebentado, se machuca, não sei o quê. E aí chamam a ambulância. Quando ele entra na ambulância, ele vira pro cara da ambulância, ele fala, pelo amor de Deus, me leva pro hospital. O carro, não, desculpa, a polícia, acho que é isso, eu nem lembro agora. Só sei que ele tá indo nesse carro, aí ele fala pro cara, me leva pro hospital, eu não tô me sentindo bem. Eu tô tremendo, tô passando mal, eu tô sentindo que a minha língua quer enrolar, alguma coisa assim, que ele falou, não lembro agora, tá? Ele tava passando mal. Aí o oficial fala pra ele, não, você vai pra delegacia, você não vai pra hospital, vai pra delegacia fazer o boletim de ocorrência. Aí o Muhammad vê que ele tá encrencado, aí ele fala assim, pede para olhar as câmeras lá, o supermercado estava cheio de câmeras de segurança. Vai olhar as câmeras de segurança que você vai ver que eu não fiz nada. Eu não fiz nada, ele começou, ele que bateu, ele que agrediu, ele que passou para cima, eu não falei nada, eu fiquei quieto. Chama as pessoas. Bom, até provar que focinho de porco não era tomada, ele foi para a audiência, perdeu a guarda dos filhos, aconteceu um monte de coisa com ele que eu não lembro agora, porque eu assisti só uma vez e já rápido, então não anotei nada, tô aqui no fervor do momento, eu acabei de ver o vídeo, eu não decorei. Então a gente vai acompanhando aqui, depois se tiver algum detalhe a gente volta para esse detalhe. Esse cara aqui, egípcio, e essa moça que parece ser uma tiazinha, mas ela não é, ela é jovem, tá? É só a aparência dela mesmo, por causa dos óculos, o cabelo, assim, ela parece mais velha e muito branquinha, né? Então ela tá parecendo mais velha, mas aqui olhando de perto, ela é uma bem jovem, ou da idade dele, se não for, ela tá bem conservada, mas parece ser ou da idade dele ou mais nova. E eles acabaram de casar. E aí esse daqui que é o dono do canal, o Karim, tá perguntando pra ele se eles vão viajar. Ele falou que inshallah, eles vão ver como é que tá a situação, qualquer coisa ele vai pra Alemanha lá, ver se tem alguma coisa pra ele, entendeu? Aqui, ó, eu achei que eles, eu não sei essas jaquetas que eles estão usando, se é uniforme de alguma coisa ou se eles são de Harley Davidson, porque eles chegaram de moto, mas vamos ver, vamos vendo. Estamos com tempo, né, gente? الدنيا حلوه. ايه رايك في موضوع زواج الاجانب ده عامه؟ اول نقطه بالنسبه لي انا انه بشوف. Ele perguntou para esse rapaz que está respondendo agora, qual é a sua opinião sobre o casamento entre egípcios e as mulheres estrangeiras? Aí ele falou que ele não acha legal, que ele acha um casamento difícil, mas que ele entende, porque o casamento entre egípcios e egípcias tá muito difícil nos dias de hoje, que se você for casar com uma mulher egípcia, você vai casar aos 40 anos, até você conseguir preparar tudo que é pedido, isso quando a família é legal e pede o mínimo possível, entendeu? Então é difícil, e o casamento com a gringa é bem mais fácil de você administrar, porque você não precisa pagar, né, gente? Não tem dote. Ó, ele tá falando isso que eu falei pra vocês. Até vou botar aqui a legenda em inglês, que aí vai ficar mais fácil para vocês acompanharem comigo. Aqui, ó, tá em inglês aqui. Para quem fala inglês, se der para ler, não dá, né? Mas enfim, vou deixar. Bom, que vale a intenção, né? Eu sei que o inferno tá cheio de boa intenção também, mas aqui a minha intenção é boa. في جوازات بتبقى كويسه جدا وناجحه. زيك كم واحد تعرفه
اتجوز اجنبيه ولحد النهارده ما زال متجوز. Ele falou assim, mas também tem, né, o outro, esse aqui falou, tem um monte de casamento que dá certo. Aí ele perguntou, ele rebateu, então quem dos seus conhecidos que casou com uma estrangeira e deu certo tá casado até hoje? Agora vamos ver. اكيد فشل. اللي بيستفزك بقى ايه لما تلاقي ولد عنده 20. Ai, olha aqui, ó. Ele falou que tem algum, que a maioria, ele não falou quem era que estava dando certo. Ele falou que a maioria se ferrou, deu errado e acabou em divórcio. Mas aí ele falou que enche o saco é quando você tem um rapaz que tem de 20 a 30 anos, de 20 ou 30 anos, e casa uma mulher velha de 80 anos. Gente, porque isso não faz sentido mesmo. Olha, quem tem 80 anos tem que casar com um homem de 70 no mínimo, entendeu? Não dá, gente, tem coisa que não dá. O que um cara de 30 anos quer de uma mulher de 80 anos? A carteira dela. Se ele é do mesma nacionalidade, é a carteira. É igual a Odete Roitman. Não tem a Odete Roitman? Não tem o César? O que o César quer da Odete Roitman? E olha que a Odete Roitman não tem 80 anos e é uma mulher bonita. Agora você imagina uma senhorinha. Olha, eu vou falar pra vocês, na minha vida aqui no Egito eu já vi, quando eu ia muito pra balada, eu e o Meg, às vezes a gente ia nas baladas que era alternativa, então era muito, só tinha gringo. O Meg só entrava, porque sim, tinha umas baladas, gente, anos 2000 era muito icônico. Tinha umas baladas aqui no Egito que era proibido egípcio entrar, olha que loucura. Era numas casas, sabe, numas vilas, assim, tipo minha casa, maior que a minha casa, e aí você entrava, tinha que ser gringo, não podia ser egípcio. Os egípcios só entravam se eles estivessem acompanhados de uma mulher estrangeira, e tinha que provar ali que era casado, alguma coisa assim, entendeu? E aí o Meg dele ia comigo, porque ele só entrava porque a gente tem papel de casamento, então ele entrava. E ele ficava chocado, porque lá era um lugar que a gente via, assim, umas tiazinhas, gente, senhorinha, velhinha, de cabelinho igual a vovozinha do Sítio do Pica-Pau Amarelo, com os moleques, sabe? Eu falava, gente, essa mulher, pra aguentar a surra de pipoca desse menino, ela nem aguenta, porque ela não fez musculação na juventude, então ela não tem força na perna para ficar de 4. Por isso que eu falo para vocês, vá para musculação. O Sossô fala o quê? Gente, vai para musculação. Ah, não tenho tempo. Arrume, porque daqui 10 anos você vai estar gastando dinheiro com remédio. Ah, não tenho dinheiro, então vá caminhar. Porque eu falei pra vocês, minha mãe também não tem dinheiro pra musculação, não. Minha mãe vai caminhar, minha mãe vai pra pracinha, porque em São Paulo, claro que no Brasil inteiro tem isso, mas em São Paulo tem lá, ela mora ela mora numa comunidade. Perto da comunidade lá tem uma pracinha que elas vão, as senhorinhas pra lá, tudinho, ó, fazer suas ginásticas. E aí as meninas cocotinha, elas que puxam a ginástica. Então todo mundo se exercita, é só você procurar. Vá fazer dança. Dança é um exercício, entendeu? Mas para fazer músculo tem que ter musculação. Junto, a não ser que os exercícios que eu agora estou começando a fazer. Mas quando se der certo em mim, eu ensino para vocês. Que é de força, para fazer em casa, com dança. Então quem não gosta de musculação, tipo Joe, se dá bem. Bom, vamos ver aqui o negócio, que ó, já deu aí as veinhas casando com os caras. Olha, ele falou que seca o sangue dele quando ele vê as vovozinhas casando com os moleques. في ستات كتير بره بتيجي من بره مصر بتبقى مش مرغوبه في بلدها فبتيجي تدور على حد. Olha aí que ele falou, tem muita mulher estrangeira que não consegue homem no país dela, e aí ela vem pro Egito procurar bofe, e aí elas acham. E tem o contrário também, os meninos egípcios, ele falou agora, os meninos egípcios que estão procurando por mulheres estrangeiras, pra mudar de vida, né, obviamente. Ai, aqui é o Muhammad de novo. Ah, esse daqui é legal. Ai, tadinho, gente, essa história eu fiquei tão chateada. Pra Inglaterra também, que também se ferrou com a esposa. Esse é o Muhammad que a gente já... Esse rapaz aqui, ele tem 29 anos, ele morava em Tanta, e aí eu vou te contar a história dele. Conheceu a esposa dele num chat online. E ela é desse lugar aí da Inglaterra. E aí ela... Conversando com ele, eles foram ali aproximando muito o relacionamento, até que virou um namoro. Agora aqui, eu já vou falar uma coisa pra vocês, não é dito aqui, tá? Mas eu já vou fazer uma leitura desse bofe aqui pra você, que gosta de se relacionar pela internet. Se você vê um bofe desse, corre. No caso desse aqui, ele tá de vítima aqui.
E eu acredito porque o filho está com ele, então ele realmente está de vítima. Ele realmente, a história dele deve ser real. Mas porque ele pegou uma mulher ruim, uma mulher má. E essa mulher má tá fazendo maldade para ele. Tanto é que ela não quer saber do filho. Tá ali o filho, ó, com ele, entendeu? Mas não é sempre assim que acontece. A gente sabe que na maioria das vezes quem se ferra é sempre a mulher. Esse rapaz aqui, ele é o típico muçulmano tradicional. Ele tem barba ruiva, cabelo ruivo. Isso daqui é porque põe rena, igual o profeta Muhammad. O profeta Muhammad, dizem, porque ninguém estava lá para ver, dizem que ele pintava a barba e o cabelo de marrom e de vermelho, botava rena. Toda vida eu pergunto porque é uma coisa que não entra na minha cabeça. Só que a gente já sabe aqui no Egito, quando você vê um bofe assim, com a cabeça pintada de vermelho, não é porque ele é moderno e usa tinta de cabelo, não, é porque ele é muçulmano radical. E ele usa barba. Então ele é tradicional, ele não vai dar um monte de... Dentro do casamento, um monte de exceção, a mulher dele não vai poder ter. Ele é religioso, fanático. Fanático é bem forte para falar, né? Mas, gente, ele é igual um cristão no Brasil, aí, um evangélico daquele, assim, que é aqueles cara que faz o negócio, não quer fazer nada errado, não vê televisão. Não sei se é o caso dele, mas ele tem esse estereótipo, que é desses caras assim, de barba. Ah, ele morava em Tanta, lá aqui no Egito, é no interior do Egito. E ainda por cima do interior, ou seja, mais tradicional. É o que é o Muhammad falando, que ele tem 37 anos e mora há 11 anos aí na Inglaterra. Vamos voltar aqui pro rapaz. Bom, o que aconteceu? Depois que eles começaram a se relacionar ali pela internet, em 2017 eles foram se conhecer. Aí, pelo que ele fala aí, era difícil dele ir para pegar, na época, para o egípcio pegar visto, na época não, até hoje, né? Para o egípcio pegar visto para a Inglaterra, blá, 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 é muito difícil. Então, o que aconteceu? Ela veio ao Egito para conhecer ele. E aí, eles casaram. Por quê? Gente, aqui nem ele não fala, tá? Mas aqui sou eu falando. Casou para poder furunfar, porque ele, ó, religioso do jeito que ele é, você acha que ele vai em cima da mulher, vai dar uns pulos lá em cima da mulher sem casar? Não, de jeito nenhum. Ele tem que casar. Ai, meu Deus, meu microfone tá acabando a bateria, acredita? Ele vai ter que casar. Então, ele casando, ela engravida. E aí, ela engravida, ele pega e fala para ela, vem para o Egito. Ela vem para o Egito, fica com ele um pouquinho, só que ela detesta o Egito. Ela fala, não, vamos embora, eu estando grávida, você entra comigo. E aí levou ele embora. Quando chegou lá, a primeira coisa que ela fez foi deixava ele no apartamento, ia sair com os amigos dela. Aí um dia ele olha pela janela, estava demorando, ele chega em casa, ele foi trabalhar, sei lá o que era, ele chegou em casa, a criança estava sozinha, o filho deles, né, sozinho lá sentado, chorando, e ela na rua. Quando ele vai procurar por ela, olha pela janela, assim, ele vê ela fumando com o pai dela, na frente do prédio. Aí ele chama ela esconde o cigarro. Quando ela chega em casa, ele pergunta, fala, pô, você fuma? Aí ela, foi só uns pega no cigarro, ela já falando assim. Aí ele começou a perceber que ela já estava estranha, sabe? Aí ela começou a fazer um monte de coisa que ela falou que isso é liberdade pessoal. Eu não sei como é que fala isso, gente. Não Horreia, Charceia Horreia, ou sei lá o que chama em árabe, que é você ser livre. Cada um faz o que quer, tipo assim. Só que aí ele fala pra ela que não é bem assim não, que ele é marido dela e que ela tem que dar uma certa satisfação pra ele. Aí ele começa a botar limite, tentar, né, botar limite nela. Ela faz o quê? Ela vai pra família dela e fala, ó, Muhammad é um monstro. Tá, aí ela fala, segundo ele fala que ela fala pra família que ele agride, que ele é um monstro, e que aí um belo dia ele tá sentado na casa deles, na sala, de repente chega a família dela, a irmã dela bate o pé na porta, abre com o pé na porta assim já, e aí a mãe dela entra igual um touro pra cima dele, começa a falar, você vai largar da minha filha, você vai separar, senão a gente vai botar você na cadeia, você não tá no seu país não, você tá no nosso. E aí aqui começa, aí todos eles falam, tanto o Muhammad como esse menino aqui, eles falam que o governo, ele tá pouco se lixando pra eles.